Olá pessoal, aqui neste vídeo eu apresento a resolução de algumas questões que ficaram pendentes em sala de aula e acrescento também a resolução de questões sobre função composta e teorema do confronto. A primeira questão que eu passei para vocês foi para fazer o esboço do gráfico da função f de x igual a x mais seno x, com a expectativa de que você utilizasse uma ferramenta computacional, como por exemplo o Wolfram Alpha, que é o que eu utilizo. Você tem a versão gratuita online e você tem também a opção de ter o aplicativo, que facilita às vezes a utilização, né? Então aqui está o aplicativo do Wolfram Alpha que eu utilizei para resolver esse probleminha. Pois bem, o resultado é o seguinte: considerando o intervalo de integração entre menos π e π, ou seja, o intervalo de domínio da função de menos π a π, o gráfico obtido é representado por essa função aqui. Esse é o gráfico da função x mais seno x. E aqui, essa linha amarela, é o gráfico da função f de x igual a x, enquanto que da linha verde é o gráfico da função seno de x, e a linha azul é o gráfico da função que eu pedi para você fazer, que é a soma da função x com a função seno de x. Pois bem, se você fizer o gráfico num domínio maior, por exemplo, menos 2π a 2π, sabemos que a função seno ela é periódica, né? Ela é periódica. Então, quando você soma a função seno com a função x, você vai obter um gráfico que vai oscilando, não é, em torno dessa reta. Esse é o resultado. O que fica mais evidente ainda, aqui está a expressão do gráfico da função, a função x mais seno de x, apenas, e aqui fica mais evidente quando eu estendo ainda mais o domínio de menos 5π a 5π. Então, temos aqui a reta, que representa a função x. Aqui tem o gráfico da função seno. Quando você soma, você tem um gráfico que vai oscilando em torno da reta, que é o gráfico da função x mais seno x. Pois bem, questão 2, eu peço para calcular o limite da função raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 dividido por x menos 2 quando x tende a 2. Claramente temos um problema, pois quando x tende a 2, tanto o numerador como o denominador se anulam. A dica para resolver esse problema é mostrar que a ao cubo menos b ao cubo pode ser escrito dessa forma: a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Se eu faço a igual a raiz cúbica de x e b raiz cúbica de 2, temos o seguinte: x menos 2 vai ser igual a ao cubo, que a ao cubo fica x, mais menos b ao cubo, que é o 2, b ao cubo é igual a 2, né? Então, x menos 2 é a ao cubo menos b ao cubo. Só que a ao cubo menos b ao cubo é a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. A menos b, a ao quadrado mais b ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Trocando o a e o b, substituindo os valores de a, que é a raiz cúbica de x, e o b, que é a raiz cúbica de 2, nós obtemos que x menos 2 é igual a raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de 2x mais raiz cúbica de 4. Aqui estou usando claramente a propriedade de que se eu tenho
raiz cúbica de A e elevo isso ao quadrado, isso aqui é igual a raiz cúbica de A ao quadrado. Ok? E outra propriedade importante, se eu tenho raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B, isso aqui é igual a raiz cúbica de A vezes B. Pois bem, fazendo a simplificação, né? Numerador, raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2, e o denominador x menos 2. Quem é x menos 2? Raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de 2x mais raiz cúbica de 4. Isso é igual a 1, uma vez que eu posso simplificar aqui, né? Isso daqui cancela com isso. Aí fica 1 em cima, e no denominador fica a raiz cúbica de x ao quadrado, mais raiz cúbica de 2x, mais raiz cúbica de 4. Assim temos o limite dessa expressão quando x tende a 2, é o limite dessa expressão quando x tende a 2. Lembrando que esta igualdade, ela só vale se x for diferente de 2. Pois quando x igual a 2, aqui fica 0 e aqui fica 0, e você não pode ter divisão de 0 por 0. Tá? Então, para x diferente de 2, aqui é diferente de 0, e aqui eu posso sim cortar com o denominador. Então, para x diferente de 2, esta função é igual a essa função. Existe um teorema que foi feito em sala, que nesse caso garante que o limite dessa função, quando x tende a 2, vai ser exatamente igual ao limite dessa outra função, quando x tende a 2. E como aqui é uma função contínua em x igual a 2, o limite dela, quando x tende a 2, é só substituir no lugar do x, 2. E aí temos a raiz cúbica. Aqui fica a raiz cúbica de 4, raiz cúbica de 4, raiz cúbica de 4. Então vai ficar 3 vezes a raiz cúbica de 4 no denominador. Esse é o resultado. Para verificar a propriedade, a ao cubo menos b ao cubo igual a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, é só multiplicar usando a propriedade distributiva. Você multiplica e simplifica. Então é uma conta imediata que você pode fazer e verificar em casa. Questão 3. Eu peço para calcular, caso exista, os limites abaixo. Se não existir, justificar. O item A é calcular o limite do módulo de x menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1 mais. Ou seja, o x tende a 1 pela direita. A função módulo de x menos 1 ela é igual ao próprio x menos 1 quando x for maior ou igual a 1. E ela é igual a 1 menos x quando x for menor do que 1. Lembrando que o módulo de qualquer valor é o oposto daquele valor quando o valor é negativo. Tá? X menos 1 é negativo para x menor do que 1. Nesse caso, o módulo de x menos 1 inverte o sinal, é 1 menos x. Então, temos
Considerando a expressão para a função módulo dividindo por x menos 1, nós temos que módulo de x menos 1 dividido por x menos 1 vai ser igual a 1. Se x for maior do que 1, apenas maior. Por quê? Porque quando x é igual a 1, eu não posso fazer divisão por zero. E o módulo vai ser igual a menos 1. O módulo de x menos 1 dividido por x menos 1 é igual a menos 1 quando x for menor do que 1. O caso em que 1 menos x é negativo. X menos 1 é negativo, aliás. Então, se eu me aproximo do x pela direita significa x maior do que 1. Se eu aproximo do x igual a 1 pela direita, o módulo de x menos 1 dividido por x menos 1 vai ser igual a 1. Vai ser constante igual a 1. Então, o limite dessa expressão, quando x tende a 1 pela direita, é igual a 1. O item B foi feito em sala. O item C, eu peço para calcular o limite desta mesma expressão, que é módulo de x menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Para calcular esse limite, eu tenho que verificar os limites laterais, a direita e a esquerda. A direita eu já sei que é 1. A esquerda vai dar menos 1. Quando eu me aproximo de x igual a 1 pela esquerda, ou seja, por valores menores do que 1, o módulo de x menos 1 é 1 menos x. E 1 menos x dividido por x menos 1 é menos 1. Então, o limite vai ser menos 1 quando x se aproxima de 1 pela esquerda. Ou seja, como esses dois limites são diferentes, o limite não existe. Esse limite não existe. Item D. Limite de g de x menos g de 2 sobre x menos 2 quando x tende a 2 pela esquerda. Quem é g? G é essa função aqui. G de x é x se x for maior ou igual a 2. E g de x é x² sobre 2 quando x for menor do que 2. Para x menor do que 2, temos g de x menos g de 2 sobre x menos 2 é igual a x menor do que 2. X menor do que 2, g de x é x² sobre 2. Então, fica x² sobre 2 menos g de 2 é 2, correto? O x é igual a 2. O g de 2 é 2, que é o próprio x. Então, aqui fica x² sobre 2 menos 2 sobre x menos 2. E quando o x tende a 2, essa expressão é igual a essa aqui. 1/2 x² menos 4 sobre x menos 2. x² menos 4 é x menos 2 vezes x mais 2, que ao dividir por x menos 2, eu simplifico. E o resultado é x mais 2 sobre 2. Portanto, o limite, essa igualdade aqui só vale para x diferente de 2, tá? X diferente de 2.
nesse caso, eu posso cancelar o x menos 2, o x menos 2 aqui embaixo, e o resultado é que a minha expressão g de x menos g de 2 sobre x menos 2, para x diferente de 2, é igual a x mais 2 sobre 2. Então, o limite desta expressão, quando x tende a 2 menos, é igual ao limite desta nova expressão, que é x mais 2 sobre 2, quando x tende a 2, que vai ser igual a 2. Aqui uma função contínua, quando x é igual a 2, fica 2 mais 2, 4 sobre 2, 2. Item E. O limite da função f de x quando x tende a 1, onde f de x é x² menos 3x mais 2 sobre o x menos 1. Usando Bhaskara, eu calculo o discriminante delta, né? E encontro as raízes deste polinômio. As raízes são x igual a 2 ou x igual a 1. Então, o polinômio x² menos 3x mais 2 pode ser escrito como sendo x menos 2 vezes x menos 1. Assim, f de x é igual a x menos 2 vezes x menos 1 dividido por x menos 1. Novamente, quando x for diferente de 1, eu posso dividir x menos 1 por x menos 1. E o resultado é que o f de x para x diferente de 1 é igual a x menos 2. Então, o limite de f de x quando x tende a 1 é igual ao limite de x menos 2 quando x tende a 1, que vai dar menos 1. Bom, próximo exercício. Em cada caso abaixo, considerando as funções f e g dadas, determine, se possível, a função composta g bola f. E, se não for possível, justifique. Então, o item A foi feito em sala. O item B, g de u igual a raiz quadrada de u. E f de x, x ao cubo. Então, g bola f é g de f, que é raiz quadrada de x ao cubo. Essa função só está definida se x for maior ou igual a zero, uma vez que a função x ao cubo é negativa se x for negativo. Eu não posso tirar a raiz quadrada de números negativos. Como a imagem de f é R, ou seja, quando x varia em R, o f de x também vai variar em R. E o conjunto R não está contido no domínio de G, pois o domínio de G é o conjunto de 0 a mais infinito. A função raiz quadrada só está definida se u for maior ou igual a zero. Não podemos definir a função g bola f, porque para que isso seja possível, a função g tem que estar definida para todo valor na imagem de f. E nesse caso, isso não ocorre, uma vez que a imagem de f inclui os números negativos. Item C. F de x igual a raiz quadrada de x e g de u ao quadrado. G bola f é g de f, que é raiz quadrada de x ao quadrado. Que nesse caso, o quadrado de raiz quadrada de x é o próprio x. Uma vez que esse x aqui necessariamente é um número positivo ou nulo, nunca negativo. O domínio de f é o conjunto
0 mais infinito, e a imagem de f também é esse conjunto, de 0 a mais infinito. Como o domínio da função g é todo R, a imagem de f, que é o conjunto que vai de 0 a mais infinito, ele está contido em R, que é o domínio de g. A função g bola f está definida no conjunto 0 a mais infinito. Aqui a função f, x² menos 1, e a função g, 1 sobre u mais 1. G bola f é o g de f de x, que é o g de x² menos 1. Então, no lugar de u, eu coloco x² menos 1. Aí vai ficar x² menos 1 mais 1. Então, g bola f de x é a função 1 sobre x². Como a imagem de f é o conjunto menos 1, r, observe que a função f, o menor valor possível de f de x é quando x é igual a 0, uma vez que x² é sempre positivo. Então, quando x é 0, o f de x é menos 1. Para qualquer outro valor de x, o resultado de f vai ser um número maior do que menos 1. Então, o f de x, o valor f de x varia de menos 1 a mais infinito. A função g não está definida em menos 1. Por quê? Porque quando u for menos 1, você tem que o denominador se anula. Só que o menos 1 pertence à imagem de f. Então, não podemos definir g bola f de x. Porque para que isso seja possível, o g tem que estar definido em todo ponto da imagem de f. Todo ponto da imagem. E g não está definida no menos 1, e menos 1 é um ponto da imagem de f. Exercício. Calcule os limites abaixo. O item A foi feito em sala. Então, vamos lá. O item B, eu peço para calcular esse limite aqui. 3 menos x ao cubo elevado à quarta potência menos 16 dividido por x ao cubo menos 1, quando x tende a 1. Então, temos 3 menos x ao cubo elevado à quarta menos 16 dividido por x ao cubo menos 1. Faremos essa mudança de variável. U igual a 3 menos x ao cubo. Então, onde tem 3 menos x ao cubo, eu tenho agora u. Então, aqui fica u à quarta menos 16. E embaixo eu troco por u. Ou seja, no lugar de x ao cubo, o x ao cubo vai ser igual a 3 menos u. Então, 3 menos u menos 1 fica 2 menos u. Isso resulta numa nova função que eu chamo de g de u. G de u é u à quarta menos 16 dividido por 2 menos u. Obviamente, a função f de x é igual a g de u de x. Lembrando que u de x é uma função que depende de x. Assim,
o limite de f de x quando x tende a 1 vai ser igual ao limite de g de u de x quando x tende a 1. Como o limite de u de x quando x tende a 1 é 2, temos limite de f de x é igual ao limite de g de u quando u tende a 2. Caso este limite exista. Se este limite existir, eu posso calcular o limite de f de x usando esta igualdade. De fato, nós temos o seguinte: o g de u, que é u à quarta menos 16, é igual a u ao quadrado menos 4 vezes u ao quadrado mais 4. U ao quadrado menos 4 é u mais 2 vezes u menos 2. Aqui embaixo tem 2 menos u. Então, u menos 2 pode simplificar com 2 menos u, desde que u seja diferente de 2. Desde que u seja diferente de 2. Então, temos o seguinte: para u diferente de 2, eu tenho que, como essa simplificação, u menos 2 dividido por 2 menos 1, resulta em menos 1, tá? Porque 2 menos u é menos u menos 2. Então, dividindo u menos 2 por 2 menos u, aparece um sinal de menos aqui. Se u for diferente de 2, eu tenho que g de u é igual a essa função aqui, menos u mais 2 vezes u ao quadrado mais 4. Então, o limite de g de u, quando u tende a 2, é o limite dessa nova função, quando u tende a 2. E esse limite dá menos 32. Como esse limite existe, e como o limite da f de x, quando x tende a 1, é igual ao limite de g de u, quando u tende a 2, eu tenho que o limite de f, quando x tende a 1, é menos 32. Item C. Limite de raiz cúbica de x mais 2 menos 1 sobre x mais 1. Aqui eu vou chamar a raiz cúbica de x mais 2 de u, de modo que u ao cubo é x mais 2. Então, eu tenho que x é u ao cubo menos 2. E f de x, que é raiz cúbica de x mais 2 menos 1 sobre x mais 1, se transforma em u menos 1, aqui em cima, u ao cubo menos 1 no denominador. Isso define a função g de u. Assim, g de u de x é igual a f de x para todo x. E o limite de f de x quando x tende a menos 1 vai ser o limite de g de u de x quando x tende a menos 1. Que, obviamente, vai ser igual ao limite de g de u quando u tende a 1. Desde que esse limite exista. O limite g de u, quando u tende a 1, tem que existir. Quem é g de u? Não é? G de u é igual a u menos 1 dividido por u ao cubo menos 1. Só que a função u ao cubo menos 1, o polinômio u ao cubo menos 1, ele se anula quando u é igual a 1. Então, eu posso dividir u ao cubo menos 1 por u menos 1. A divisão é u ao quadrado vezes u dá u ao cubo, inverte o sinal, u ao quadrado vezes menos 1 dá u ao quadrado, menos u ao quadrado, inverte o sinal, fica mais u ao quadrado. Somando isso com isso, u ao cubo cancela, fica u ao quadrado menos 1. Divide u ao quadrado menos 1 por u menos 1, fica u
u ao quadrado, com o sinal trocado, menos u ao quadrado, menos u, fica mais u. Quando soma isso com isso, fica u menos 1. U menos 1 dividido por u menos 1 é 1. E o resto é zero. Então, a função u ao cubo menos 1 é igual a u menos 1 vezes u ao quadrado mais u mais 1. Obviamente, eu posso simplificar aqui, desde que u seja diferente de 1. E aí eu tenho quando eu faço a simplificação, eu tenho que g de u é igual a 1 sobre u ao quadrado mais 1. Então, o limite de g de u, quando u tende a 1, é igual a 1/3. Essa função aqui ela é uma função contínua. Ora, como o limite de f de x, quando x tende a menos 1, é igual ao limite de g de u quando u tende a 1, isso garante que o limite da função f de x, quando x tende a menos 1, é 1/3. Calcular os limites abaixo. Item A. O limite de seno de 5x sobre x, quando x tende a 0. Aqui eu vou usar que o limite de seno de u sobre u, quando u tende a 0, é igual a 1. Então, seno de 5x sobre x, se eu multiplico por 5, em cima e embaixo, fica 5 vezes seno de u sobre u, onde o u, aqui para a gente, é o 5x. Então, o limite de seno de 5x sobre x é igual ao limite da função 5 vezes seno de u sobre u, quando u tende a 0. Por quê? Porque aqui o u é igual a 5x. Claramente, quando x tende a 0, o u tende a 0 também. Como o limite dessa expressão tende a 1, quando u tende a 0, o limite de 5 vezes seno de u sobre u tende a 5, quando u tende a 0. Limite de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Bom, eu vou multiplicar numerador e denominador por 1 mais cosseno. Quando eu faço isso, fica 1 menos cosseno ao quadrado no numerador e x quadrado vezes 1 mais cosseno de x no denominador. 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. Então, eu tenho seno ao quadrado sobre x quadrado, 1 mais cosseno, que pode ser escrito assim: 1 sobre 1 mais cosseno de vezes seno de x sobre x ao quadrado. Bom, assim, o limite de 1 menos cosseno x sobre x quadrado é igual ao limite desse produto aqui, dessa função por essa função. O limite do produto é o produto dos limites, desde que esses limites existam. Ora, esse limite aqui vai tender a 1, porque aqui tende a 1. E esse limite aqui é uma função contínua. Quando x tende a 0, cosseno tende a 1, e aqui embaixo fica 2.
Ou seja, esse limite é 1 meio. 1 meio vezes 1 dá 1 meio. Limite de seno de 3x sobre x. Bem parecido com o primeiro, né? Seno de 3x sobre x, você multiplica por 3, em cima e embaixo, vai ficar 3 seno de 3x sobre 3x. Aqui eu faço u igual a 3x. E aí nós temos f de x é igual a 3 vezes seno de u sobre u. E o limite de seno de 3x sobre x, quando x tende a zero, é igual ao limite de 3 vezes seno de u sobre u, quando u tende a zero. Isso aqui é igual a 3. Por quê? Porque esse limite aqui é igual a 1. Limite de seno de x sobre x menos π. Aqui eu vou usar essa propriedade. Seno de a menos b é seno a cosseno b menos seno b cosseno a. Então, seno de x menos π é igual a seno de x vezes cosseno de π menos seno de π cosseno de x. Como cosseno de π é menos 1, aqui vai ficar menos seno. Como seno de π é zero, essa parte aqui morre, né? Então, seno de x menos π é menos seno de x. Então, a função f de x, que é seno de x sobre x menos π, ela pode ser escrita como menos seno de x menos π sobre x menos π. Ok? Por quê? Porque seno de x é igual a menos seno de x menos π. E aqui fica menos seno de u sobre u, onde u, para mim, u é igual a x menos π. Ok? Então, o limite de seno de x sobre x menos π, quando o x tende a π, é igual ao limite de menos seno de u sobre u, quando o u tende a zero. Como o seno de u sobre u tende a 1, e aqui tem um sinal de menos, esse limite é menos 1. O item é limite de seno de x² menos p² sobre x menos p. Bom, aqui eu vou multiplicar o numerador e denominador por x mais p. De forma que o denominador aparece x² menos p². Então, eu tenho uma função que eu chamei de f1 de x, que é seno de x² menos p² sobre x² menos p². Isso vai ser seno de u sobre u, porque aqui eu estou fazendo u igual a x² menos p². Ok? Então, o limite, como f1 de x é igual a essa função, seno de u sobre u, o limite de f1 de x quando x tende a p vai ser igual ao limite de seno de u sobre u quando u tende a zero. Pois, como u é igual a x² menos p², quando o x tende a p, o u tende a zero. Então, fazer o limite quando x tende a p
é equivalente a fazer o limite de seno de U sobre U quando U tende a zero. Bom, então o limite de f1 de x quando x tende a p é 1. E assim, o limite de f de x quando x tende a p vai ser, como f de x é o produto de f1 por x mais p, o limite do produto é o produto dos limites desde que os limites existam. E nesse caso existe, porque o limite de f de 1 é 1 e o limite da função x mais p, quando x tende a p, é 2p. Então, 2p vezes 1 resulta em 2p, ok? Então, a questão fica resolvida. Item F, limite de x mais seno de x sobre x quadrado menos seno de x. Aqui eu escrevo o seguinte: eu divido numerador e denominador por x. Quando eu faço isso, eu encontro no numerador 1 mais seno de x sobre x. E no denominador, x menos seno de x sobre x. Então, minha função f é o quociente dessas duas funções. E aí, vamos lembrar de um resultado. O limite do quociente é o quociente dos limites, desde que os limites existam, e o limite do denominador tem que ser diferente de zero. Aqui, quando x tende a zero, seno de x sobre x tende a 1 e o x tende a zero. Então, o denominador tende a menos 1. Enquanto que o numerador, aqui tende a 1, aqui soma com 1, o numerador tende a 2. 2 sobre menos 1, menos 2. E assim encerra a resolução das questões propostas. Então, todas essas últimas questões são resolvidas utilizando o limite de seno de U sobre U, quando U tende a zero. E esse limite é 1. Então, para resolver esse tipo de exercício, tá? De alguma forma, você tem que fazer uma manipulação algébrica para aparecer a função seno de x sobre x. E assim foi feito em todos esses itens. Ok? Então, a grande questão é o que eu preciso fazer para transformar a expressão em algo do tipo seno de U sobre U. Então, foi feito o mesmo no item D. No item C foi fácil. No item B foi um pouquinho mais elaborado, mas, enfim, também foi fácil, né? Aqui apareceu, ó, seno de x sobre x. E no item A foi fácil, foi bem imediato, que bastou multiplicar por uma constante, né? No caso 5. Então é isso. Bons estudos.